Oiê! Oi, casa! Gente, que delícia! Vai ter bolo! Vai ter bolo! Que legal! Tem pão de queijo no forno! Jura? Uau! Gente, vê se essa não é uma casa bem brasileira, bem maravilhosa, do jeito que a gente ama. Eu vou perguntar tudo. Imagina, tem gente que tem um jardim, tem gente que tem uma floresta. Esse banheiro que também. Iluminado. Olha as janelas. Gente, ela juntou os ambientes, mas provavelmente aqui era uma varanda com porta. Exato. Então aqui é o lugar que eu trabalho também, né? Ah, é? Você trabalha mais de casa? Eu trabalho mais Olha de casa. ela. Eu adoro cor, mas na minha casa eu gosto de ter essa base branca, porque eu tenho muito objeto. Então se eu colocar muita cor, muito objeto, eu acho que ficaria um pouco caótico. Quando você começar a deixar a sua casa conversar com você, você vai começar a entender que ela é uma grande amiga, batendo um papo sobre coisas que você vai vivendo na vida. Oiê, tudo bem? Olha só, gente, eu adoro quando a gente visita apartamentos que ficam assim, ó, no meio de uma floresta. Porque imagina, tem gente que tem um jardim, tem gente que tem uma floresta como jardim da casa. Hoje eu vou numa casa tão especial de uma pessoa que vocês já acompanham muito e que também ama casas. A gente vai visitar hoje a Paula, do Histórias de Casa, que vocês já gostam, né? Então, antes de eu subir, eu quero convidar vocês para poder se inscrever no canal. Aí você se inscreve no canal, você ativa o sininho para receber notificações e também você pode se tornar membro do canal, porque daí você tem acesso a vídeos exclusivos que eu sempre gravo batendo papo com os moradores. Que legal, né? Agora sim, eu vou subir, aí eu vou ver a casa dela e a gente está muito curioso para conhecer. E depois, quando eu sair, eu volto aqui, já depois que eu der tchau para ela, para falar o que a gente achou, o que a gente aprendeu, o que a gente viu de legal, tá? Então me assiste até o finalzinho pra gente ver se a gente gostou das mesmas coisas. Fica de olho, hein? Olha pra tudo. Vou virar a câmera e a gente vai lá. Vamos? Olha que coisa mais linda este prédio. Ele parece aqueles prédios de Brasília, que fica sobre pilotis, né? Modernista. Olha só esse cubo aqui de vidro da entrada. Uau, eu tô apaixonado já pelo prédio. Olha a praça que tem aqui. Olha essas pedras, aquele banco lá no final. Olha que lindo. Gente, que delícia. Isso que eu acho legal aqui em São Paulo às vezes, sabe? Você fica descobrindo uns lugares que você nem acredita que existe aqui. Olha isso, gente, o tamanho desse jardim, que coisa mais linda. E a arquitetura, né? Que a gente ama a arquitetura maravilhosa. Olha lá, tá vendo? É bem a linguagem modernista mesmo. Eu vou perguntar tudo pra ela e aí a gente vai saber tudo direitinho, tá? Quando a gente chegar. Olha aqui, ó, tá vendo? Mobiliário modernista. Vamos subir? Tcharam! Chegamos. Cadê a luz? Tcharam! Chegamos e é um cheirinho tão gostoso que tá aqui. Olha, eu não preciso nem saber que porta que é, porque tem uma porta assim e tem uma porta assim. Aonde você acha que é a casa da Paula? Olha esse cesto lindo. Ai, já para pegar o chinelinho e deixar o sapato. Já gostei dela. Lá. Olha isso. Por favor, tirar o sapato. Ela é das minhas. Tan, 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 tan. Ai, que lindo. Paula! Oiê! Ai, chegou o dia! Que delícia! Que linda que você tá! Deixa eu tirar meu sapato. Eu deixo ele aqui fora. Se quiser ficar de sapato, Não, tá escrito ali pra tirar. Lá em casa eu tiro, tem cestinha pra deixar. Eu sou desses. Oi, casa. Gente, que delícia. Vai ter bolo. Vai ter bolo. Que legal. Tem pão de queijo no forno. Jura? Uau. Gente, vê se essa não é uma casa bem brasileira, bem maravilhosa, do jeito que a gente ama. Eu vou perguntar tudo, pessoal. Bom, estou preparada. É, né? Aliás, a gente tá muito no mesmo ramo. Eu sou tão feliz. Aliás, muito. um dos vídeos mais lindos que já fizeram da minha casa, da minha vida, da minha história, foi feito pelo Histórias de Casa. Mas a sua casa é maravilhosa. Ai, gente, a sua casa pra mim é
É uma referência de casa linda, assim. Eu lembro que aquele dia a gente saiu, todo mundo encantado, primeiro com vocês e com a casa, gente. É porque a casa não é muito decoração, linda. é a gente em forma de objetos, né? Então a gente tem essa sintonia. Gente, todo mundo É. seguindo aqui, ó, histórias de casa, saber todos os vídeos do YouTube, porque vocês são maravilhosos. É, e pra mim foi uma referência. Quando eu fui fazer esse jardinzinho, eu peguei um vídeo que você tinha do seu jardim pra ver as plantinhas e tal. Legal. Aliás, essa ideia nós vamos falar já, viu? É. Já tô vendo tudo aqui. É, vou contar Bom, tudo. E a Bruna, que me aguarde, que é a outra história de casa também. Daqui que a eu pouco quero- você tá lá. Que eu quero gravar a casa dela também. Vamos começar do começo, porque Vamos. eu tenho tantas coisas pra gente perguntar, mas eu queria que você, que está em casa agora, olhasse realmente essa casa como um grande aprendizado, porque a gente realmente vai conhecer muito da Paula aqui, da família dela, mas presta atenção também, porque a gente aprende muito, né? Acho que sempre tem alguma ideia, né? Uhum. Independente do tamanho da casa, eu acho que alguma ideia legal sempre dá pra tirar. Eu brinco também, porque olha que escândalo que ela dá. Eu brinco também. Não é? Eu adoro, ficou linda essa instalação aqui. Ficou olha. lindo, né? Muita gente me pergunta, da onde que é? Você consegue? Você comprou também no museu? Essa é do museu. Aham. A minha mãe É da trouxe Vita, pra mim, né? na verdade. Ela tá até. Eu preciso, às vezes, tá Tem que suja. dar Tem que banho. tirar, dar banho. Daí, às vezes, quando eu tiro, eu monto de outro jeito. Aham. Eu jogo ela um pouco mais pra lá. É legal porque tem essa coisa bem orgânica, né? Eu gosto disso. Você vai fazendo montagens, tá vendo, Montagem, gente? Olha que lindo, o sininho do Mianmar igual o meu. É igual o seu. Você tinha falado. Lembra que eu te falei? Sim. Aqui, ó. Sim, olha lá, a gente comprou. Só não vou ainda tem que soltar ficar- ele, É. mas tá aí, ó. Compramos Tá no mesmo No lugar. mesmo lugar. E olha que linda essas contas aqui, com essa orelha. Isso aqui eu comprei, o ano passado eu fui pra Salvador no dia de Iemanjá. Que Então são legal. guias de Iemanjá. Linda. E isso aqui também é a minha urucubaca de Proteção. entrada de casa, sabe? Aquela Aham. proteçãozinha. Básica que funciona, viu, Que gente? Além funciona. de ficar linda. Isso aqui é toda casa brasileira tem que ter. Tem que ter, né? exatamente. Quando não tem, tem assim um quadro disso, uma escultura disso, alguma coisa, né? É. Que é o Espada de São Jorge. E aí você fez essa parede aqui dessa cor, né? Creme. Daí eu fiz essa Ó, o parede. podcast tá peraí. pronto. É o podcast, senão eu não posso esquecer. vai lá desligar. Pronto, não, eu já desliguei, só o despertador que ficou. Então tá bom. Eu fiz essa parede pra fazer essa diferença mesmo, Uhum. sabe? Marcar bem essa parte aqui. Uhum. Na verdade, eu não tinha essas prateleiras, mas eu tenho muito objeto. Uhum. E eu comecei a sentir falta de ter um lugar onde colocar esses objetos, que são coisas que eu gosto, que eu trago de Sim, viagem. E aí eu coloquei. Assim, se você olhar, aqui, quem senta aqui, é um pouco mais apertadinho. Mas é muito pouco. Mas assim, também abre mão disso Quantas pra poder... Quantas pessoas tem na sua família normalmente aqui? Eu, meu marido e minha filha. Então, normalmente mesmo, você nem usa aquela ponta. Não, normalmente a gente Uhum. sempre fica pro lado de cá. Então isso é interessante a gente notar. A gente não pode fazer a casa para as visitas. A gente ajeita a nossa casa para quando a visita vier. Exato. Então, como que é o nosso dia a dia, a nossa história? Tá tranquilo? Tá. Um evento, alguém que vem jantar, é outra história. Pensa nisso, então não isso. tem problema. Por exemplo, vocês vão ver depois lá dentro, eu tenho uma cadeira tonê que ela é bem grandona, aquela que é mais redonda, que tem braço. Ela fica lá, eu não deixo ela aqui no dia a dia, porque na verdade ela seria para compor a mesa completa. Sim. Mas quando vem uma visita, eu pego, trago e coloco. Fora Pronto. isso, ela fica no escritório. Quando a É meio visita vida real, sabe? Eu acho isso legal porque as pessoas, por exemplo, quarto de hóspede, só vira quarto de hóspede quando tem hóspede. Antes disso, ele é qualquer coisa, né? A gente Tem que não ter precisa outra deixar utilidade, parado. né? Eu posso confessar uma coisa? Eu tô sentindo muita falta de prateleira lá em casa, porque eu não coloquei de propósito para não colocar coisas, porque Pois senão é. eu encho. E você tem muita coisa. E eu tô sentindo muita falta. Eu não sei, eu tô com umas ideias aí. Depois eu vou conversar com vocês sobre as ideias que eu tô tendo. Porque eu fico assim, daqui a pouco eu vou encher, não vai ter jeito. A gente enche, tá lotado aqui, É a tem, vida. sabe? Vai colocando. E olha que linda essa peça. De onde que Gente, olha essa peça. Deixa eu mostrar pra vocês, que é muito linda. Essa peça eu comprei Meu Deus, que legal. numa viagem que eu fiz pra Guatemala. Uhum. E eles têm uma festa lá que é super tradicional, que vem dessa herança maia deles, que chama Baile do Viado. Olha. E as pessoas colocam essas máscaras e essas fantasias coloridas e saem na rua. Que legal.
E quando eu vi isso, eu falei, cara, eu preciso ter. E é de madeira, né? Ela é toda de Sim. madeira. Quando eu vi, eu falei, eu preciso ter isso. Tá vendo, muito gente? E lindo. você que gosta de viajar muito, lembrança de viagem, vai compondo a sua própria história, né? Nessa história. E eu tô vendo muita coisa brasileira. E é tão bom a gente ver a nossa alma brasileira na decoração, as pessoas admirando em tantos os lugares, né? Ver casa cheia de axé. Axé. Isso é muito gostoso. Cristais. Você... Como é que é a sua espiritualidade? Porque eu vejo que você tem bastante coisas que relembram, né, que trazem a gente. Eu falo que a minha espiritualidade acho que é um dos pilares mais importantes da minha vida, assim. E sempre foi, eu sempre fui criada com não necessariamente uma religião, mas uma espiritualidade. Então, eu cultivo isso dentro de casa, sabe? Isso é tão importante, né? O que é a primeira coisa que você sente, assim, quando você não está prestando atenção? Você não está prestando atenção e, de repente, você se vê dentro de casa. Que sentimento a sua casa te traz? Eu acho que a casa, para mim, é sempre um porto seguro. Sabe quando você entra e você fala, tô no meu cantinho no mundo, aqui eu sou eu, aqui não tem, né? Pra mim é porto seguro casa. Eu tenho uma relação muito forte com a casa. Talvez até por isso que eu trabalho com isso, mas sempre foi assim. Isso é tão gostoso. Quando não era casa, era o meu quarto, sabe? Sim. Você vê que é natural, né? Isso aqui é muito bacana. Agora eu já tô doido pra ver este quadro maravilhoso. Gente, também é lá do dia da festa de Iemanjá? Esse quadro é do pessoal é do Bruno, essa foto da Oca Fotografia. E eles fazem essas fotos também no dia de Iemanjá. Uau. E eu amo essa foto, eu acho muito linda. Linda. E ela fala tanto da gente, da nossa cultura, né? Muito. Nossa, maravilhoso. Muito, assim, é muito Brasil isso, né? E esse lustre maravilhoso. Esse lustre é da IKEA. Que coisa mais linda. Veio na mala, ele vem todo plano, né? Com folhas, e daí você só monta e vai amassando. Uau. Então você que faz o seu próprio amassado, o que significa que ele... Uau. E aí quando acende fica super bonito. Ou seja, ninguém nunca vai ter um igual ao outro. Não. Eu amei isso. É muito legal. Que legal. É muito lindo, né? Gente, por falar em muito lindo, vocês viram a hora que eu gravei aqui o quadro que eu mostrei as flores brancas, como ficou lindo? E aí eu olhei pra mesa, olha não tá completa. Só os detalhezinhos. Esse foi minha avó que bordou. Ai, que coisa mais fofa, Paula. É muito bonitinho, né? Que homenagem minha avó bonita. era super bordadeira. Eu amei essa delicadeza que você fez para nos receber, né, a todos aqui. Então eu quero já aproveitar que eu mostrei a mesa para vocês, para te falar que depois a gente vai sentar aqui para comer pão de queijo, bolo, e a gente vai falar, e aí eu vou botar esse vídeo lá no clube de membros. Aí se você é membro do canal, você tem acesso a esses vídeos exclusivos. Então vira membro aí, tá, pessoal? Tá? Valeu? Vou continuar? E aqui, eu vi que você ama Iemanjá mesmo, porque tem até o altar dela aqui. Aqui é meu altar. Esse apartamento, na verdade, ele foi mudando também, conforme a minha vida foi mudando, né? Sim. Então, isso aqui é de uma segunda reforma que eu fiz. Você mandou fazer esse nichozinho especial para ela. Ou não? Então, é isso, eu tenho essa espiritualidade, então eu também tenho essa coisa com a Índia e tal. Isso aqui é uma referência de Índia. De Índia. Verdade, que interessante. E aí, eu achei que a Iemanjá... Combinou. Eu ainda não achei uma Iemanjá preta, uma Iemanjá do jeito que eu gostaria de ter. Às vezes uma mais alta também, vai ficar linda assim, ali. Tá Ela aí. Tá chegando. Tá aí. Tá olha, gente, vocês que sabem tudo de Iemanjá, manda mensagem pra ela. Que tá aqui o Instagram. Quem souber uma Iemanjá linda de cerâmica. Né? Tem que ser aquela barro, especial. Sabe? Qual que é o seu arroba pessoal? Paula.Pacini. Tá aí, gente. Manda pra ela pra poder descobrir. Agora, eu amei essas pedras aqui. Lindo, né? Nossa, tô da Flávia Madeira. Que ela faz joias, na verdade, e ela fez, eu nem sei se ela faz ainda, mas ela fez e eu achei isso tão lindo. Nossa, é maravilhoso. E eu tenho isso aqui que é um pouco da minha história com a Índia também, né? Eu já fui pra Índia e durante muito tempo eu tive uma guru indiana. Então, assim, isso aqui é uma peça esse é um japamala que foi tocado por ela e numa viagem que eu fiz. E tem alguns que eram da minha mãe. E depois que minha mãe faleceu, eu peguei todos eles pra mim. Então são uma memória também. Isso aqui era da minha mãe, que também é lindo esse sininho, sabe?
Então você já tem a quem puxar, né? É. Muito legal. Exato, E, gente, não dá pra exato. gente aguentar, tá? Eu sei que vocês vão me perguntar. Olha que coisa mais linda. É bonito, né? É lindo. E aqui, Cine Ah, Festival esse Internacional foi, do Que legal. e é um pôster do Ziraldo. Do Eu comprei Ziraldo. em Havana isso. Oh, do Ziraldo. É. Que legal, né? E era um festival de cinema em Havana. Ó, Olha que 86. Ô, gente, só pra vocês entenderem, quando junta eu, Paulo e Alexandre, minha filha, é só viagem, 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 viagem. E é só lugar assim, tipo, que a gente fica achando os lugares mais lá, né, especiais Nossa. pra gente poder ir. E a gente Então, gosta é de muito viagens legal. diferentes, né, Luffy? Diferentes. A gente combina muito. Olha aqui, gente, essa ideia eu já vou perguntar para Paulo. Você que reformou aqui, Paulo, o apartamento? Já Já tava assim? Não tava. Porque olha que interessante, gente, isso aqui eu já mostrei para vocês em outro apartamento, e que cada vez que eu vejo um mais legal do que o outro. E esse aqui é o mais legal, porque olha só, ela juntou os ambientes, mas provavelmente aqui era uma varanda com porta. Exato. Aí tirou as portas e deixou o piso, não levou o taco até lá para não ter problema de molhar. E ao mesmo tempo também já dá aquela separação, dizer aqui é o meu jardim, aqui é a minha varanda. Já falou tudo, já explicou. Na verdade, aqui, ó, tinha uma varanda, aqui fechava, e aqui era uma varanda interna, na verdade. Então aqui também tinha uma parede? Não. Não? Não, essa sala era assim, mas aqui tinha essa varanda interna que era de vidro, que a gente chamava de aquário. Era bonito. Só que quando a minha filha chegou, eu tive que trazer a televisão que eu não tinha na sala para a sala. E aí eu tive que dar uma arrumada no layout. E eu, como eu tinha varanda, eu falei, cara, eu não quero perder esse espaço de varanda. Então a minha ideia foi, eu vou estender essa varanda, eu vou tirar, né, a divisão física e vou estender e fazer uma grande varanda na sala, assim, com Olha, se você não tem varanda, rede. gente, você tem janela, faz isso. Porque você ganha um outro ambiente completamente diferente. Você pisar ali, parece que você realmente mudou de ambiente. E as plantas amam, não amam, Paula? É que aqui é isso, é muito iluminado, assim. Sim. Então, a maioria delas funciona super bem. Sim. Algumas, olha o tapete. essa, por exemplo, que é uma planta que precisa de muito sol, você tem na sua casa, não tem? A Mas minha ela deu é flor assim uma mesmo. vez só. Mas ela vai dar. Pode ficar tranquila. Mas assim, eu tô cuidando, vamos ver se ela vai. Pode ficar tranquilo que ela vai dar. Ela tem um tempo dela mesmo. Às vezes demora e depois ela começa a dar muito. Olha só, Ilha do Ferro, maravilhosa. Vários vasos. Outra coisa, hein, gente? Você tá vendo que os vasos todos, eles seguem uma linha de terracota, ó. Aí tem um de palha e um de concreto. Achei isso também, é chique na hora o de concreto decorar. eu já tinha, sabe? Fui mesclando para também não ficar tão Sim. monótono, né? E essa mistura que você traz, de onde que veio essa daqui que vem com a haste de bambu? Gente, vocês repararam? Ai, que é a haste de gente, bambu? esse... Olha isso. Depois ele chama Otsuki Iluminação. Ele faz umas luminárias maravilhosas de papel. Gente, e essa é para dele. com tudo É lindo isso, né? Então, gente, no momento que você está assistindo esse vídeo, provavelmente eu já falei com ele. Já tá com a sua em casa. Já tô anotando as ideias. Você tá anotando as suas ideias aí? Porque eu tô anotando aqui, pessoal. Depois você assiste esse vídeo de novo, várias vezes anotando. E essa rede vem da onde? Essa rede normal, comprei, eu não lembro, na Nossa, verdade. normal, Comprei ela na é internet. maravilhosa. Ela é normalmente linda, Ela é bonita, maravilhosa. né? Ela é bem bonita, mas eu comprei ela Sim. aqui. Esse pé tá lindo, com bastante... Ilha do Ferro também, eu acho lindo esse pé. Aliás, né, o nosso artesanato, olha aqui, já misturado com artesanatos de... Esse é africano? Esse aqui é uma máscara que o meu marido trouxe da Indonésia, dentro da capa de prancha de surf. Perfeito. É uma máscara de madeira, veio da Indonésia. Sim. Esse aqui do lado também veio da Guatemala, que é um cajado, né? um cajado. Lindo. Aí ele de ladinho ficou lindo. Ficou ótimo. Bahia, claro. Uma pedra. Gente, cada canto aqui é mais apaixonante do que o outro, né? Olha a sandália dela. A gente vai vendo tudo. Bahia. Aí, me conta desse aparador aqui, você mandou fazer desse tamanho? Então, esse aparador, o que acontece? Ele não ficava aqui, na verdade, ele ficava ali. Na varanda. E aí, quando eu fiz a reforma, graças a Deus, eu dei sorte dele caber aqui. Tipo, parece que foi feito pra cá, né? Parece. Hoje eu até faria diferente, mas esse aparador foi feito por um motivo muito específico, que é todas essas gavetas. Espero que deixa elas eu pegar uma gaveta são que de esteja... colocar. Ai, que legal! Tem uma não mega imagino. coleção de vinil. Que e legal. todas essas. A gente tá sem aparelho agora, porque o nosso quebrou.
Mas os vinis estão aí, que a joia é aqui, são gente. eles, né? Essa gaveta aí, assim, é só vinil. Tem muito vinil. Cara, que demais, eu É. amei. Ai, olha que É uma você casa trouxe da musical. Índia, isso. É. Que são block prints. Olha isso, explica Isso para as aqui, pessoas o que que gente, é. são os carimbos que você faz as estampas nos tecidos. É muito lindo Trouxe de da ver Índia. isso, gente, porque eles conseguem fazer de uma forma muito rápida. E como é que ele consegue fazer, Nossa, né, eu a não sei. estampa? E aí ele cobre depois outras cores em cima dessa. Tem que ser muito preciso, né? É muito lindo, gente. É muito lindo. Olha os detalhezinhos. Ai, eu tô amando te visitar, Ai. Paula. Eu tava doido pra vir. E o que eu corri atrás dela, gente. Ai, gente, mas deu certo. Era verão. Deu certo. E aqui essa mesa de centro, bem gostosa. Sabe o que me lembrou aqui, olhando daqui de cima? O mar. E, né, tipo, como se estivesse chegando no mar, um deck, assim, sabe? Me deu uma sensação tão boa essa almofada dessa cor. A minha casa tem um pouco isso dessa sensação um pouco mais de casa de praia, assim, que eu gosto, sabe? Tem mesmo, isso cara aqui de férias. também, ó, Mianmar. Ai, que lindo. Comprei em Bagan. Você foi pra Bagan? Foi. Comprei Já em Bagan. comemorei meu aniversário lá. Então, comprei lá de uma pessoa que tava numa saída de templo, assim. Um Buda. Maravilhoso. Isso aqui eu amo, amo, amo. As da mãozinhas. Indonésia. Super Que bonito. lindo. Eu já sei o que eu vou fazer, Já gente. Agora vocês vão me cobrar. Porque eu acabei de ver a máscara lá do Mianmar. E muitas coisas que eu comprei, eu levei pro Muay Thai. Pra decorar. Vou passar lá e vou catar tudo de volta. Nossa, você devia pegar umas coisinhas. Se prepare, Muay Thai. Alguém vai ter que ir pro Mianmar. Olha a cobra, que linda que tá ali. Tá muito Essa bonita. foi a gente trouxe agora, a gente foi pro Pará e a gente trouxe de lá. Tá muito legal. E me conta dessa parede de tijolinho que vocês deixaram essa moldura branca. Então, esse prédio, como ele é um prédio antigo, a gente nem falou muito dele ainda, mas fala. ele é um prédio da década de 50. Então, é aquela construção mais parruda. Então, todas as paredes são de tijolo. E aí, na reforma, quando você descobre que você tem tijolo, Aí não tem como, né? é pedir demais pra não deixar a amostra, né? Não tem muito como. bonito. E é bonito, porque não é um lindo. tijolo assim, né? É um tijolo Ele é original mesmo, é. né? Uhum. E aí a gente fez como se fosse uma pátina em cima. Isso que é legal, tipo assim, o pedreiro que construiu o prédio tocou nesses muito tijolos. legal. Isso é muito legal, É muito né? legal. Isso é a história mesmo do artista que fez. E um monte de gente depois tentou reproduzir essa pátina e cada apartamento fica de um jeito, assim. Isso aqui Nunca é o legal. fica igual. Gente, e esse sapo aqui, me conta, que coisa mais linda que ele é. O que ele tá falando aqui? Ele tá falando alguma coisa pra mim, deixa eu escutar o que ele tá falando aqui. Ele tá falando pra você dar um like no canal. Então dá um like no canal. Muito bom. É esse momento. Olha aqui, escuta ele falando. Dá um like aí, pessoa. Então, gente, vamos dar um like no canal. Sapinho internetico. E essas duas poltronas aqui? São aquelas poltronas Gerdau. E eram da minha sogra, na verdade. E aí vieram pra cá. Que legal. E eu gosto delas porque, assim, um movimento que a gente faz muito aqui é tipo, não quero rede, tira a rede, pega a poltrona que é leve e coloca pra lá e fica tomando café, tomando sol aqui nessa parte. Sim. Então eu gosto de ter, eu tinha 2 poltronas paulistano aqui, que eu amo. Também. Estão guardadas até. Mas elas são muito pesadas, assim, elas não são fáceis de... E essa parece mais pesada, mas ela é mais leve, super né? leve. Olha que legal. Ela é leve. Agora me conta então sobre a casa em movimento. Como que você sente a sua casa, esse movimento? Tipo, leva pra cá, traz pra lá, muda de lugar? Então, eu sou uma pessoa que eu não gosto de nada estático, assim. Eu gosto de mudança. Se mandar reformar aqui amanhã, eu já reformei esse apartamento, fiz várias mini reformas aqui dentro, porque chega uma hora que eu falo, cansei. Então, pra mim, mudar as coisas de lugar, então eu mudo muitas coisas de lugar, penduro uma coisa ali, uma coisa aqui, mudo. Minhas paredes é tudo cheio de furo de coisa que eu pendurei, depois tirei, depois mudei. E isso, gente, é muito importante a gente falar, porque muitas vezes você fica presa numa coisa só porque, sei lá, todo mundo falou que é assim, ou eu vi em tal lugar que é assim, etc e tal, e você deixa de fazer o movimento, mas nós estamos em movimento na vida o tempo inteiro.
Cada pessoa que a gente encontra, cada vídeo que a gente assiste, cada coisa que a gente aprende, a nossa cabeça faz aí um movimento. Super. E isso se reflete na casa. Quando você começar a deixar a sua casa conversar com você, você vai começar a entender que ela é uma grande amiga, batendo um papo sobre coisas que você vai vivendo na vida, né? Isso E acho que a legal. casa diz tanto sobre nós, né? Uhum. E eu acho, o que eu acho legal, assim, do seu trabalho, do meu, da gente entrar na casa das pessoas, e nessas casas que você entra e você consegue falar quem mora nela sem nem ver quem sabe? Acho que essas casas que têm essa alma, essa personalidade, eu acho isso tão legal. Quando... E isso acontece também quando você faz, por exemplo, se você for qualquer profissional, se você deixa a sua alma ser mais forte, você vai brilhar mais. Você pode ser médico, você pode ser um artista, você pode ser um musicista, qualquer coisa. A casa é igual. Se você não quer copiar e deixa ela ser igual, ela ser você, ela não vai brilhar mais. Você que entra em muitas casas. Eu acho que é isso, não tem muita regra, sabe? Uma coisa que eu tenho pensado muito, e eu tenho várias coisas que foram um pouco planejadas aqui de marcenaria, mas eu tenho gostado muito de coisas soltas. Soltas, eu gosto. Sabe? Também. Que você pode levar, assim. Eu tenho coisas que são pesadas, que eu não vou poder levar. Sim. E hoje em dia eu faria uma coisa com muito mais coisas soltas, sabe? Legal essa dica. Isso é interessante. O que a gente aprendeu com a casa que pode... Sabe o que eu faria diferente na minha casa? Então vamos lá. O quê? Quero legal saber. a gente aprender isso, né? Eu faria prateleira. Então eu acho que eu ainda tenho chance de fazer. Isso é super fácil. E é uma coisa fácil. solta, depois você também pode levar. Porque eu entendi que eu gosto de mostrar as coisas. Mas talvez eu não faria o piso de madeira lá em casa. Você acredita que é uma coisa mais linda que tem no apartamento? Mas não por causa da madeira, mas por causa do contato com a varanda. Então ele acaba se deteriorando porque está sempre aberto, a gente vai lá fora, então um piso mais fácil. Então, seriam essas duas coisas. Mais. Presta atenção. Vamos de vez em quando você lembrar outras coisas que você fala para as pessoas? Falo. Ótimo. Mas eu acho que é isso. Isso aí eu tô bem pensando mesmo. E aqui? Ali vai o lavabo, provavelmente? Aqui é um lavabo. Era um banheiro de serviço, né? Que ficava do lado de lá. E a gente, como o apartamento só tinha um banheiro social, a gente quis fazer um lavabo para... Legal. Você faz yoga? Eu faço yoga. Ai, que legal. Gente, olha aqui uma diquinha de decoração para você fazer em casa, que você vai fazer. Coloca coisas em cima da moldura. Isso é muito eu adoro ir colocando, sabe, ir descobrindo a casa, assim, colocando coisinhas em lugares inesperados. E como é que você fez essa combinação, por exemplo? Eu vejo que tem um azul aqui. Aqui tem um azul mais claro e aqui um azul mais escuro, então, né? isso aqui... Ali tem outro azul e aí linka com aquele azul. Como é que você pode dar essa dica? Sem querer. Na verdade, eu comprei primeiro essas aqui. Tá. E aí, isso aqui é da Marcenaria Baraúna. E aí, há muito tempo atrás, eles fizeram mega liquidação. E aí, a gente comprou mais essas duas. Então, por isso que elas são diferentes. A madeira é diferente, tá vendo? Legal, a cor. E o azul é diferente, tudo bem, legal sabe? Demais. Acho que... As coisas não precisam estar combinando assim, o mesmo tom de azul. Acho que dá para ter essa liberdade, Com né? certeza. Isso aqui eu trouxe, na verdade é um tecido, eu nem acho ela tão, né? Eu achei que ela me deu uma sensação muito boa de mar, de lagoa, de água, de refrescância. Mas isso me acompanha há anos, assim. Era do meu quarto, quando eu morava ainda na casa dos meus pais. Legal. E esse tecido da frente eu comprei no Marrocos. O azul, eu voltei, né? eu voltei e mandei fazer umas almofadas. E a gente gosta dessa coisa de... Aqui as almofadas a gente nem falou. Essas aqui eu quero falar. De sentar no chão, sabe essa coisa de sentar no chão, de se espalhar. Essa almofada aqui e essa... É Marrocos, né? Não, você acredita que é da Bolívia? Também. E na verdade isso aqui não é almofada. Eu comprei isso aqui, eu comprei só essa parte da frente. Era um tecido, um pedaço de tecido. E aí eu fui numa feira deles e comprei uma lã para fazer a almofada. Então lá você já estava sabendo, vou fazer isso. Já estava sabendo. E aqui também, ó. E tem esses detalhes, é muito bonitinho, né? É muito bonitinho. Isso, e essa aqui, eu adoro me enfiar quando eu viajo numas feiras. Eu adoro comprar tecido assim, eu piro. E essa aqui eu comprei numa feira também na Guatemala. Comprei o tecido, eu tenho o tecido aí. E falei, vou fazer uma almofada, vou fazer roupa. Claro, eu compro pra usar e fazer alguma coisa. E aí fica aquela dica de viagem de novo pra vocês que é muito legal, que é
Para de comprar bobeira. Sabe, para de comprar cacarequinha de souvenir. Sabe aqueles que você anda e todo mundo tá vendendo igual? Tipo, não compra isso. Compra uma coisa que seja mais cara, que seja melhor, que seja mais estudada e pesquisada, e que você vai ver que vai ficar mais barato que aquele monte de chaveiro e aqueles ímãs de geladeira. É verdade. Não é verdade? É verdade. Ah, esse tapete aqui, ó, é um tapete super antigo também que eu trouxe do Irã. Ah, e o meu sonho lá... Lembra que eu te falei que eu fui pro Irã? Gente, olha o seguinte. Agora ela é a nossa guia de viagem, tá? A gente ia entrar no lavabo? Vamos, podemos. Cozinha, já volto aí, tá? Já voltamos. O lavabo normal também. Um lavabo... Ele é todo azul, porque como eu sou mística, o Feng Shui falou que aqui, essa área tinha que ser toda azul. Ah, que legal. E na época tava super usando a reforma desse apartamento. Eu amo azul, é minha cor predileta. Eu também. Que lindo esse tapete. Esse tapete da Leva. E olha que legal, você tem toda a comunicação de ar lá com a varanda. E toda a bagunça agora que vocês estão vendo. Ninguém tá vendo porque a pessoa já filma editando. Essa eu esqueci. Vocês estão vendo ali, gente? Ela já tem um janelão que liga lá atrás na área para ventilar. Pra ter essa iluminação e ventilação, Excelente. Então, e tem um chuveiro que se tem visita, sabe? É um lavabo com chuveiro. Ótimo. Eu sinto falta do meu lavabo com chuveiro. Vamos para cá primeiro? Vamos. Tadã. Olha que interessante. Aqui você fez um escritório na passagem. Era um quarto Não aí? era passagem. Então, aqui tinha uma parede, né? Que era um quarto de serviço também. Um belo de um quarto de serviço, com essas janelonas. Era um quarto de serviço. Era um quarto de serviço. Então não era aberto para cá, que era só um corredor. Não se fazem mais prédios como antigamente, né? Não se fazem. E eu sou apaixonada pelas janelas desse apartamento. Ela chama guilhotina, Guilhotina, Que linda essa estante, Paula. E aqui, isso, assim, aqui eu não consigo... Eu adoraria ter uma estante super arejada para colocar objetinhos e tal, mas eu não tenho muito onde colocar meus livros. Não, mas isso ficou maravilhoso, porque quando a gente vê os livros da pessoa, a gente entende sobre as pessoas, né? Então eu acho que isso é um trunfo. Né? Então assim, aqui ela tinha que render o máximo possível para caber o que eu tenho, daí aqui eu também tenho livro e tal. É uma estante. Hoje eu falo, eu compraria aqueles móveizinhos de madeira, que nem você tem, você não tem? Qual? Aqueles de madeira, tipo que chama de padarias, de farmácia. Tenho. Então, entendi. Você colocaria lá? Eu acho que eu faria uma coisa aqui diferente, assim, um pouco menos projetada, sabe? Entendi, mas eu posso te dar minha dica? Ficou ótimo. Porque o equilíbrio é muito legal. Então, assim, você tem coisas soltas, você tem coisas artesanais, aí você tem a história que organiza. Isso faz com que, olha, por exemplo, ele combina com a luminária, entendeu? Com a história da mesa. Então ele tá numa conversa que é interessante e o artesanal vem nos detalhes. Tem coisas que precisam ser organizadas. Não tem jeito. Assim, aquele meu armarinho, por exemplo, é muito pequeno. Então ele não cabe todas as coisas. Exato. Eu tô no efeito contrário do seu. Eu precisava de espaço aqui, não tinha jeito. E aqui é o lugar que eu trabalho também, né? Você trabalha mais de casa? Eu trabalho mais de casa. Elas, que legal. Nosso livro. Olha lá, gente, a Paula tá ali. A Bruna que tá me esperando, hein? Que lindo. Então aqui é meio também o meu escritório do Histórias de Casa. Tá. É onde eu trabalho, onde eu fico quase que o dia inteiro, assim. Sim. Quando eu tô em casa, eu tô nessa parte, trabalhando, assim. Né? Tô Olha nessa que lindo. parte. Não, tá então, super... aqui é a cadeira que eu falei, que é essa que eu levo, porque ela é grande, né? Mas ela tá linda aqui, né? E eu ganhei... Gente, essa história dessa cadeira é muito boa. Eu preciso contar. Porque eu queria umas cadeiras... Eu tinha banco na sala, não era essa mesa, eu tinha banco. E eu não aguentava ficar sem... Assim, chama a gente pra jantar, passa um tempo, você fica sentado em banco... É ruim, eu não gosto. Não. Eu falei, eu preciso de cadeiras confortáveis. Aí eu fui atrás das cadeiras, eu falei, quero essa, Tonê. Só que essa cadeira não é uma cadeira que é uma cadeira super barata. E aí eu coloquei no Instagram do Histórias de Casa, tipo, alguém vendendo. E aí um cara entrou em contato, eu acho que ele era revendedor na Bahia. E ele tinha vendido essas cadeiras para uma pessoa e ele meio tinha tomado um golpe. E ele tava com as cadeiras encalhadas. Então ele me fez um valor super bom. Que massa. E aí quando chegou tudo aqui, veio essa cadeira junto. De brinde. E aí eu falei, você mandou uma cadeira a mais, você mandou errado. E aí ele falou assim, não, eu te mandei de presente. Porque eu acho que ele queria também. Claro, vai então mandar de volta. Então eu ganhei essa cadeira. Ai, adorei. É muito legal. Ficou mais especial ainda. Esse tapete também é um tapete do Irã.
Você vê que na mala vai tudo, Vai né? tudo, exatamente. Gente, igual eu falei, não compra besteira, compra Vem- coisa boa. Vem tudo na mala. Olha os cristais ao É, lado os do cristais. escritório, olha os caderninhos, que coisa mais fofa. Tá tudo tão lindo. Ali a moringa também, que tá muito linda. Vale do Jequitinhonha. É, Tem um deixa eu pouquinho dar a volta de... aqui. E aqui, gente? Ai, não é lindo isso, É gente? maravilhoso. Essas É uma bolsa bolsas que o pessoal andava de antigas, camelo. é. Né? Irã. Aham. Esse aqui é do Mianmar também. Nossa, Olha tem que coisa lindo, grande, gente. Mianmar. É. Eu sempre levo uma malinha que dobra. Aham. Essa é uma boa É dica. uma ótima. Eu tenho uma malinha que dobra e eu boto dentro da minha mala. Sim. E aí, essa malinha, depois, eu vou enfiando tudo que dá. E eu também tenho outra dica. Para de fazer look do dia, leva pouca roupa. Zero look do dia. Zero look Não do tem dia. look do dia. Aqui o quarto da sua filha. Aqui é o quarto da minha Olha o filha. tijolinho branco. ficou Então. lindo. Esse aqui eu fiz depois também. Uau, que lindo, Paula. É gostosinho, né? Nossa, Olha e esse isso. papel de parede maravilhoso. É o papel de parede, né? É. É lindo. É lindo, né? Aham, Eu amo, móvel amo, aqui amo. também. Nossa, e essa cama? Para. Linda também. Você jura que você nunca vai se desfazer dela, né? Porque É quando ela crescer vai virar um sofá, vai Exata- virar alguma coisa. Essa né? cama é isso. A minha ideia é daqui a pouco virar um... Daqui a pouco não, mas É. assim, virar um sofá. Olha que coisa linda. Ela é Imagina muito- ela com aquelas almofadas lindas de tudo quanto é Imagina. lugar. Nossa, adorei. A bonequinha É. do Mianmar, de onde é? É da Bolívia. Do Olívio, que linda. Não é muito fofa, gente. Ai, Então, eu acho que essas coisas são legais da Sim. gente trazer quando a Uhum. gente viaja, né? É, muito, muito gostoso. Muito bonitinho, né? Olha lá, gente, a vida é uma fantasia. Ah, Ai, olha isso que aqui, lindo, ó, isso é uma amada. dica legal também pro pessoal. Isso aqui é um pano de prato. Ah, é de museu também. Você compra. Eu comprei... Cara, são os caras da Austrália. Sim. Eu não comprei em museu. Esse eu comprei pela internet mesmo. É, eles vendem também. Esse aqui é né? do Laos. Olha que lindo, é verdade. Lindo, né? Aham. Eu trouxe minha mãe bolsa desse bordado. A luminária, que linda. A luminária, eu fiz uma adaptação. Gente, a sua filha, ela tá tendo uma aula, né? Porque olha a cadeirinha, eu quero morar no quarto dela. Não, e o porque- melhor que foi, eu falei pra ela ontem, eu falei, a gente tem que arrumar esse quarto, porque amanhã Sim. vai ter uma filmagem. E ela me ajudou a arrumar, então ela já tá Gente. com o bichinho picou ela, Mas sabe? é questão de referência, né? Quando ela olha pra uma bonequinha e ela vê uma bonequinha dessa, e não uma de plástico qualquer, E tem- ela vê uma cama dessa. É uma cadeira, um cesto, então vai treinando o olhar pra coisas que pode levar pra vida toda. É. Ela pode ficar adulta e falar, esse cesto ficava no meu quarto, entendeu? E ela tem essa sensibilidade de olhar, assim, quando chega alguma coisa nova em casa, ela já identifica. Ah, muito bem. É Adorei. engraçado. Vamos ver aqui o outro lugar. Tadadadam. Pode entrando aqui? Pode ir entrando. Aqui é seu quarto? Aqui é meu quarto. Olha, e essas fotos de praia e Ah, surf? então, essa foto são do Klaus Mitteldorf. Ele é um Uhum. fotógrafo bem das antigas. Sim, bem famoso. né? E ele fotografa muito surf e ele é meio primo do Pedro. Ah, que legal. Meio família, vai. Então ele tem umas fotos que eu olho isso e falo, nossa, É. E a pessoa vai entrar dentro do quarto e já tem um cristalzinho para é Feng proteger. Shui. Vai é, primeiro. Feng Shui. Onde a gente vai? No quarto? Tcharam. Podemos. Dá licença, quarto. Aqui é meu quarto. E o meu quarto, assim, ele é bem neutro porque... Que lindo. Não, porque é gostoso você dormir num lugar Exato. tranquilo, Eu quero né? dormir num lugar tranquilo, eu não quero ter tanta informação. Ó, esse aqui é do mesmo japonês, gente. Tá, você O sabe. senhorzinho. Tô enlouquecido já. Eu preciso ligar para ele agora. Muito bom. Então, mas o quarto, assim, neutro, ele tem uma importância. O que você sente aqui no seu quarto quando você tá aqui? Ah, eu acho que o quarto é um lugar de descanso, então não é um lugar que eu quero trazer tela, não quero trazer muita informação visual. Tem que ser calmo, sabe? Acho que, tipo, olhar uma roupa de cama branca, eu acho que me dá uma paz, sabe? Que é o motivo dele, que é descansar, relaxar, né? Aham. E Então, olha aqui, que outra foto de Marta. outra foto do Klaus. Aham. Olha que lindo. Esse é seu canto? Esse é meu canto. Oh, gente, o bordado. Esse bordado é de uma menina que eu conheci lá na Fenearte. Aham. Na primeira vez que eu fui, ela chama Ayla Guadalupe. Procurem, gente, porque é muito bonito o trabalho dela. É com I? Ayla? Com Y. Tá aí, gente. É muito bonito o trabalho dela. Aham. Aqui é o nosso armário, que eu não vou nem abrir. Ah, gelou. E o seu banheiro. E aqui é o banheiro. Aham.
Esse Ai, banheiro que também. iluminado. Olha as janelas. Gente, olha o tamanho Tem muita do janela. espelho. É muito grande esse banheiro, dá pra fazer um quarto legal. aqui. Eu acho que cabe uma cama aqui. Muito lindo. E olha o tapete, é ladrilhar aqui. Esse é o Que ladrilar. lindo. Nossa, é uma sala mesmo. É uma sala E você toma banho mesmo. com Iemanjá, tá lá, ó. Também tá em todo Banquinho lugar. para sentar, Um planta, banquinho. com tudo verdinho, duas cubas. Nossa, lindo. Qual é a dica de decoração que você pode dar para as pessoas que você utiliza aqui no seu banheiro? Nossa. Eu vejo que tem tudo bege, né? Tipo, tá aqui o cesto, madeira, o azul só no chão. É isso, assim, como eu tenho essa relação muito da praia, eu quis trazer essa coisa do azul, das texturas naturais. Então a parede também, a gente não pintou, a gente fez aí um experimento na parede. Para ficar uma coisa mais rústica, a gente fez uma pintura usando esponja. Eu e a Júlia, que foi a arquiteta que me ajudou aqui. Legal. E a gente fez mesmo, nós duas. Ela melhor do que eu meio assim, mas fizemos. Ou seja, você teve uma busca pelo mar, pela areia do mar, pela textura do natural. Então, quando você for decorar, pensa nesse caminho, né, que você quer seguir. Porque esse caminho, ele faz com que você não desvie e erre, sabe? Assim, tipo, e acho que um pouco também, o que você quer sentir nesse espaço, né? Pra mim, eu gosto de tomar banho com a luz bem baixinha, então não é um banheiro super iluminado. Tem a luz natural, que é tem maravilhoso. Tem luz natural. E à noite é um banheiro que é mais escurinho, mais sabe? Então, e a gente bota som. É um lugar que eu uso mesmo pra relaxar. Uma salinha de banho mesmo, né? É um lugar pra relaxar. Ela deu um spa na casa dela. Eu amei esse banheiro. Ele é enorme. Ele é muito grande. O que eu mais gostei é a luz. Sabe que tem gente aqui no prédio que divide em dois, né? Faz 2 banheiros com esse. Entendi. E daria pra fazer, ficariam 2 banheiros bons. Dá Mas eu pra fazer. prefiro um gigante. Nossa, eu também. Essa e com luz, essa gente. luz, nossa. Essa luz é maravilhosa, né? Maravilhosa mesmo. E aí, vamos chegar lá na área daquele pão de queijo, lá daquela cozinha. Me conta, você abriu completamente a cozinha aqui, certo? Ela abria, aqui era tudo fechado. Aqui era tudo fechado, né? É isso, né? A gente tá falando de um prédio da década de 50. Sim. Não tinha essa coisa de integração. Cozinha, área social. Fez essa bancada que eu achei... é bancada... não, tem a mesa ali atrás. Mas a gente fez essa bancada que usa no dia a dia. Sim. Isso aqui é estrutural, então não dava pra tirar também, mesmo. Só tem um problema de comunicação, não dá pra sentar um aqui, outro ali. É verdade. Mas... Olha que bonito, gente. O tapete da cozinha é de palha. É lindo esse tapete. É lindo, eu amo. E olha aqui que bonitos esses puxadores. Bem bonitos, né? Bem clean aqui também a cozinha. E assim, eu sou uma pessoa, eu adoro cor, mas na minha casa eu gosto de ter essa base branca, porque eu tenho muito objeto. Então, se eu colocar muita cor, muito objeto, eu acho que ficaria um pouco caótico. Fica brigando um pouco, né? Essa dica que ela deu é muito boa, viu, gente? Você pensa a casa como uma moldura para as coisas que você quer mostrar. Então, você tem que deixar esse respiro. Olha essas máscaras. Elas são antigas. São antigas. De onde são? Acho que essa não é antiga, mas as outras... Eu comprei algumas são do México, outras da Guatemala. Como eles têm essa proximidade geográfica, eu acho que eles têm muitas coisas culturais parecidas também. Então eu comprei primeiro as do México, depois eu fui para Guatemala, achei, daí eu falei, vou fazer uma parede só com elas. Ficou lindo. E olha aqui, gente, é uma venca, isso? É uma... Ai, gente, esqueci. Também esqueci. Renda. Que era da casa do avô do Pedro. É tão legal isso. Aí veio, isso, até né? a planta tem história. Olha que barquinho. Esses postaizinhos aqui eu comprei na Índia também. Olha que bonitinhos. Muito. E daí eu enquadrei eles um olhando pro outro. Ai, tá muito bonito. Olha que Tiradentes aqui. Esse aqui você conhece bem, né? Que é do Oficina de Agosto. Oficina de Agosto. O Figo. E olha que interessante. Tá vendo essas prateleiras fixas? Eu adoro. E com os cestos lá em cima. Nossa, são tantos detalhes na casa, vocês estão vendo, gente? Se tem uma coisa que não falta aqui é histórias de casa. Tá lindo. Esse vaso, ele é do Jequitinhonha? Esse é do Jequitinhonha, elas estavam fazendo uma coleção também, saindo um pouco do
do clichê, assim, Sim. não o clichê, mas do que é o comum, né, deles lá. Isso é muito legal, essa foto maravilhosa também. Também é da Oca. Isso Uhum. aqui, Olha isso aqui é de legal, palha. gente, dica também. Isso aqui, Luffy, eu comprei lá, sabe, um cara lá na estrada, lá para Tiradentes, sim, que vende esses vasos. Eu comprei e eu falei, cara, eu vou fazer uma luminária com ele. Como é que você furou? Eu levei num senhor que mexe com luminária, e ele furou, fez tudo bem bonitinho, assim. Ainda colocou essa cúpula de palha. E eu coloquei essa cúpula de palha. E ele faz cúpula também. Também esse senhor é uma boa dica, assim, porque ele faz um trabalho bem feito, sabe? Ou seja, gente, tá aí o arroba dela para vocês perguntarem tudo, porque tem muita gente que vai perguntar muito, vai te dar trabalho para você responder. Então. Olha os detalhezinhos que contam as histórias. Conta pra gente aqui, para as pessoas que estão nos assistindo, como que é uma casa que conta histórias? Eu acho que é isso, assim, é que a casa consegue falar por si só, né? Ela fala sobre quem você é sem nem você estar dentro dela, que é o que eu falei no começo, né? Você entra nessa casa, você vai entender que é uma pessoa que gosta de viajar, que talvez trabalhe numa área mais criativa. Dá para entender um pouco quem é o dono, né? Eu acho que é isso, assim, você não precisa seguir moda, mas ter na sua casa objetos e coisas que te tragam uma lembrança, que te tragam uma memória gostosa, né? De momentos que você viveu. E isso aí ela conta a sua história, igual você falou, sem você nem precisar falar. Exato. Isso é tão legal. Exato. Ô, gente, olha só, tá rolando um pão de queijo aqui nesse forno. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou agora, a gente vai sentar lá naquela mesa e a gente vai bater um papo. E eu quero convidar você para poder participar com a gente através desse vídeo que eu vou gravar e colocar lá no clube de membros. Mas eu ainda vou falar com você antes daí, que eu já te combinei, né? Agora eu quero dar tchauzinho aqui pra ela e agradecer. A gente faltou algum pedacinho? Oi? Tipo, alguma coisa que a gente não viu? Você mostrou lá embaixo do prédio? Mostrei. Que é super lindo. Que é super lindo. Eu tô muito feliz de estar aqui, cara. De verdade. Ai, gente, obrigado. Espero que vocês gostem da minha casa. Nossa, eu tenho certeza que o povo vai amar. Amar a casa, amar você, ver mais você na frente das câmeras. Porque a gente quase nunca aparece. Mas espero que vocês gostem e que eu tenha conseguido ajudar com algumas dicas legais. É só o início da amizade com toda essa galera, pessoal. Pronto. Muito obrigado, gente. E olha, a gente tá sempre juntos, tá bom? Então até daqui a pouco. Valeu, tchau. Tchau. Acabei de sair da casa da Paula, tô aqui no jardim ainda, gente. Primeiro o prédio, né, que é uma coisa assim maravilhosa da gente entender uma arquitetura. Você viu a janela do banheiro? Da sala. Agora, assim, aquela ideia de você fazer o jardim dentro da casa, só essa faixa que fica ali na frente da janela, não é a primeira vez que eu te mostro, e dessa vez ficou muito bacana. Você vê realmente uma continuidade bem legal. E ela falou muito sobre essa história de fluir com a casa, né? De você entender a sua casa, fluir com ela e não ficar pegando coisas que são certas ou erradas. Eu senti leveza na casa da Paula, sabe? Eu senti que ela traz essas histórias de viagem, que ela realmente vive todas essas histórias de viagem, e isso fica retratado muito claramente na casa. Então, assim, quando você for arrumar a sua casa, pega as suas referências, que são suas, seja de onde for que você tem, pode ser de família, pode ser de lugar que você visitou, pode ser de lugares de pessoas que você encontrou, mas saiba a história. Você viu quantas coisas ali tem história? Depois a gente conversando no vídeo dos membros ainda, ela falou mais histórias ainda. Então, para uma pessoa que fala sobre histórias de casa, eu senti que a casa dela é a representação muito do que ela faz mesmo. Ela tem muita história para contar, então presta atenção nisso. O que eu mais amei? A prateleira do escritório. Por mais que ela tenha achado que é muito moderna perto da história que ela quer, que é uma coisa mais assim antiga, eu achei que o colorido dos livros trouxeram uma vida muito legal para casa. Então isso aí eu acho que é um ponto alto, tá? E também a varanda e, claro, também a história das estantes, que eu tô muito de olho nisso. E você? Me conta o que você mais gostou. Ela, né? Que também é super legal. Agora conta da casa. Tchau, gente! A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você? Quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor
Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.